Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e, cerrada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos recompensará. Isso é uma fala de Jesus que está em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, nosso cordial e fraterno abraço a todos vocês. Desde já, o nosso desejo de que todos possam estar bem, que todos possam estar em comunhão com o nosso Mestre e com o nosso Criador. Esta passagem que acabamos de ler, que está em Mateus, é o trecho que Emmanuel nos traz para o capítulo de número 172 da obra Palavras de Vida Eterna, cujo título é Oração e Cooperação. Então, muito sugestivo quando fala que quando quisermos orar, essa recomendação de Jesus, que a gente entre no nosso quarto, entre no nosso íntimo, cerre as portas do mundo lá fora e busquemos a conexão íntima com o Criador. Busquemos a conexão íntima com os benfeitores, com os espíritos, os bons espíritos que nos acompanham. Desse modo, o Pai poderá nos recompensar, né? Na verdade, o Cristo diz que Ele nos recompensará, né? Aquilo que nós fazemos de pedido em secreto. Mas o que nós, de fato, estamos pedindo a Deus? Qual é o nosso desejo maior acerca de tudo isso, né? Quais são os objetivos que nós temos em nosso coração, no nosso íntimo, em relação às nossas orações? Quando eu oro, eu apenas aguardo a partir da minha oração que as coisas aconteçam, ou eu coopero, ou eu tomo alguma atitude no sentido de que aquilo que eu almejo, ele possa ser alcançado. Então, esses são alguns dos questionamentos que nós vamos trazer aqui, que Emmanuel, melhor dizendo, traz para todos nós, e que nós vamos fazer a leitura e, à medida que formos fazendo a leitura, a gente vai fazendo algum comentário. Então, o que o benfeitor nos traz? Se a resposta que esperamos à oração parece tardia, habitualmente nos destemperamos em amargura. Isso é fato. Nós oramos e queremos que instantaneamente as coisas aconteçam, né? Que aquilo que nós pedimos seja realizado. E nós voltamos a repetir a pergunta: o que nós estamos pedindo? Proclamamos haver hipotecado todas as forças de espírito à confiança na providência divina e gritamos ao mesmo tempo que as tribulações ficaram maiores. Vejamos isso. Nós fazemos um pedido, nós colocamos tudo aquilo nas mãos do Criador e as nossas forças, né, naquele pedido, através daquela oração, colocamos nas mãos da providência divina, mas ao mesmo tempo a gente reclama das tribulações que começam a acontecer em nossas vidas. Vamos lembrar quem trouxe essa orientação para nós. Nada mais, nada menos que Jesus. O nosso guia e modelo, o ser mais perfeito que pôs os pés nesta terra, nesse planeta, e que nós sabemos que viveu todas aquelas vicissitudes que ali, que o texto bíblico, que a história nos apresenta. E nós, ao contrário, queremos, diante dos nossos pedidos, como crianças birrentas, queremos ser atendidos de forma imediata. Dizemos-nos fiéis a Deus e afirmamos-nos esquecidos.
reclamamos porque nos achamos esquecidos pela divindade. Convém observar, porém, que a provação não nos alcança de maneira exclusiva. Ou seja, não somos os únicos a sofrer provações, não somos os únicos a passar por vicissitudes, por sofrimentos, dores. Então, isso é algo inerente à nossa condição humana, de espíritos em atraso. Portanto, o sofrimento, a provação, a dor é algo que é inerente a todos nós. Então, independente de qual condição social, de situação, se eu sou do sexo feminino ou masculino, se eu sou homem ou sou mulher, se nessa nossa luta diária, cotidiana, eu tenho mais recursos materiais do que outro, isso não vai fazer diferença alguma. Alguma. Se eu moro num país desenvolvido ou se eu moro num país em desenvolvimento ou num país financeiramente falando pobre, né? Então, todos passaremos pelo Instituto da Dor, pela prova, pela expiação, pelo sofrimento. Todos, sem exceção. Então, não é algo exclusivo da minha pessoa, do meu espírito. É algo inerente a todos nós. As nossas dificuldades são as dificuldades de nosso grupo. Familiares e companheiros sofrem conosco o impacto das ocorrências desagradáveis, tanto quanto a fricção do cotidiano pela sustentação da harmonia comum. Então, vejamos, nós estamos no contexto familiar em que sofremos o impacto das situações desagradáveis. Quando acontece algum acidente, por exemplo, com um familiar, um amigo, um ente querido, aquilo impacta em nós, né? Se há uma afinidade, há um impacto. Mesmo não havendo uma afinidade, algo tão afim, ainda assim há um impacto na nossa vida. A gente tem algum tipo de reação diante de uma determinada ocorrência. E normalmente essa reação é de um incômodo, de dor, de sofrimento. É de algo que não nos traz serenidade. Se para nós que nos asseveramos alicerçados em conhecimento superior, as mortificações do caminho assumem a feição de suplícios lentos, que não serão elas para aqueles de nossos entes queridos, ainda inseguros da própria formação espiritual. O que Emmanuel nos fala aqui? Se nós temos consciência da imortalidade, nós já estamos alicerçados no conhecimento, ele cita aqui conhecimento superior, superior no sentido de já acatarmos, já termos entendido, termos a convicção no que diz respeito à imortalidade da alma, e ainda assim nós sofremos esses suplícios, que dirá daqueles que não têm o conhecimento ainda não tem um desenvolvimento maior, uma formação espiritual maior, mais desenvolvida, que são os grupos de pessoas que estão muito focadas, muito ligadas no terra a terra, nas questões única e exclusivamente da matéria, nos vícios, na busca pelo poder, pela riqueza, em amealhar recursos inúmeros que não sabem nem mesmo, não teria o tempo nem mesmo de contar, né? Então, quando nós caminhamos nessa direção de compreensão da imortalidade da alma, e ainda assim nós vivemos esses suplícios, que dirá daqueles outros que buscam, repetimos, única e exclusivamente a satisfação dos sentidos da matéria? Compreendamos que, se na extensão dos nossos problemas pequeninos requisitamos o máximo de proteção ao Senhor, é natural que o Senhor nos peça o mínimo de concurso na supressão dos grandes infortúnios
que abatem o próximo. Ou seja, nós fazemos as nossas orações com o objetivo de alcançar algo, de nos trazer serenidade, de nos dar força, coragem, energia, equilíbrio das emoções para sabermos lidar com as questões do dia a dia. Se eu peço isso ao Senhor e se eu recebo essa dádiva do Criador, e todos nós recebemos, sem dúvida, eu tenho o dever de compartilhar. Eu tenho o dever de compartilhar com o meu próximo, com aquele que está numa situação de infortúnio mais degradante do que a minha. Então, quando nós oramos e pedimos algo ao Senhor, Ele quer uma contrapartida nossa, mas essa contrapartida não é para Ele em adoração, por exemplo, mas para Ele em ação pelo próximo, que está numa condição de sofrimento, repito, superior à nossa, muito mais difícil do que a nossa. Enquanto os lances embaraçosos, somos de fato a pessoa indicada à paciência e à tolerância, ao entendimento e ao serviço. Enquanto os lances embaraçosos, somos de fato a pessoa indicada à paciência e à tolerância. Nós somos pacientes, nós somos tolerantes, né? Nós já chegamos a uma condição de entender de adquirir, melhor dizendo, essas virtudes. Por que são virtudes? Paciência e tolerância são virtudes que nós buscamos, que a gente deve, pelo menos, buscar, almejar, né? Ter esse encontro com essas duas virtudes. E quando isso acontece, nós temos o entendimento de serviço, de servir ao outro, de servir ao próximo, porque a paciência, quando nós somos pacientes e tolerantes com aqueles que nos machucam, nos maltratam, nós estamos com o entendimento de que são pessoas ainda adoecidas, que precisam da nossa compreensão, que precisam, na verdade, de esclarecimento. E não será a nossa impaciência, a nossa intolerância que os fará se modificarem. Com semelhante raciocínio, reconhecemos que a pior atitude em qualquer adversidade será sempre aquela da dúvida ou da inquietação que venhamos a demonstrar. Em supondo que a solução do alto demora a caminho, depois de havermos rogado o favor da infinita bondade, recordemos que se a hora de crise é o tempo de luta, é também a ocasião para os melhores testemunhos de fé. E que se exigirmos o amparo do Senhor em nosso benefício, é perfeitamente justo que o Senhor nos solicite algum amparo em favor dos que se afligem junto de nós. Vamos lembrar, se nós temos como referência Jesus, qual foi a atitude dele no momento último de sua encarnação aqui na Terra? Qual foi o pedido dele em seu martírio, sofrendo todas aquelas agressões injustas? E qual foi o pedido dele para Deus, para o Pai, para o Criador? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele reconhece, ele sabe da nossa ignorância, da nossa falta de conhecimento, da nossa falta de fé, da nossa falta de amor ao próximo. Ele sabe de tudo isso, das imperfeições inerentes à humanidade. E se ele conhece isso, e se ele é um espírito crístico, ele, obviamente, iria agir no sentido de que iria interceder junto ao Pai. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nós, de fato, não sabemos ainda o que fazemos em muitas ocasiões. Agimos de forma destemperada, agimos de forma violenta, agimos com ódio, com rancor, com revolta, agimos com sentimento de vingança. E não é isso
que o Criador deseja de nós. E não é isso que Jesus, repito, se nós o temos como mestre, como guia e modelo para a humanidade, não é isso que ele nos traz como lição. Não é a revolta, não é o rancor, não é o sentimento de vingança. Não, não é. O que ele deseja de todos nós é que nós busquemos essa paciência, nós busquemos essa tolerância, que nós nos tornemos pessoas fortes espiritualmente, no sentido de enfrentar as nossas dificuldades e, ao mesmo tempo, sermos instrumento para aqueles outros que vivem situações ainda mais delicadas do que nós mesmos. Nós costumamos repetir que sempre é possível fazer algo por alguém, por mais miserável que se seja no sentido material, por mais miserável que seja também no sentido moral, de algum modo a gente pode ser útil a alguém. De algum modo a gente pode servir ao outro. E isso tudo é contabilizado. Isso tudo é visto, entre aspas, né, por Deus, pelo Criador, pelos benfeitores. E isso é que contará no momento em que nós formos convidados a retornar ao plano dos Espíritos. Quanto de bem eu realizei na Terra? Quanto de amor ao próximo eu procurei exercer? Quanto de caridade eu pratiquei? Então, meus queridos, minhas queridas, essas são as lições, são as orientações que Emmanuel nos traz para nesse capítulo de hoje. E nunca esqueçamos, oração e cooperação é importante que caminhem juntas, porque à medida que nós alcançamos aquilo que buscamos, um dia chegará de acordo com as nossas próprias necessidades reais. A cooperação ela tem que estar caminhando junto, porque ao alcançarmos aquilo que Deus nos concede, nós temos, repito, o dever de compartilhar com o outro, de cooperar com o outro. Então, nosso abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.